Eu não gosto muito de expressar a minha opinião sobre algumas coisas e eu sempre busco a paz. Porque algumas vezes nós expressamos a nossa opinião e isso gera conflito entre as pessoas com quem nós falamos. Mas o Senhor tem tocado muito no meu coração acerca do posicionamento. Porque nós toleramos muitas coisas pelo bem da paz, para manter a paz. E a Bíblia nos diz que Jesus não veio trazer paz, mas veio trazer espada. O que isso significa? Não significa que nós vamos ter que viver em guerra ou em briga, mas que nós precisamos nos posicionar, porque é isso que Jesus fez. Ele veio trazer divisão entre o certo e o errado, entre o santo e o profano. E muitas vezes, por causa das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós convivemos, nós toleramos absurdos, toleramos uma cultura errada, nós toleramos o tempo todo nas coisas que vemos, nos lugares que frequentamos, nós toleramos na convivência com as pessoas ouvir e até participar de coisas pelo um bem maior de paz, para que haja ali uma amizade, enfim. Nós toleramos a adoração a outros deuses, nós toleramos músicas que nos sujam, coisas que nos fazem mal. Nós toleramos uma cultura porque ela foi estabelecida pelo governo e nós vamos deixando passar, quando na verdade a gente precisa se posicionar, porque a Bíblia nos diz que haveria sim no fim dos tempos pai contra filho, mãe contra filho e essa divisão de opiniões, onde alguns perseguirão a outros. E nós estamos já começando a viver esses tempos, porque as opiniões, elas não coincidem em tudo. E eu sou uma pessoa que busco manter a paz entre as pessoas com que convivo, e vou permanecer assim, porque Jesus, mesmo trazendo essa divisão acerca do certo e o errado, mesmo assim Jesus era manso, era doce, era dócil. Ele tinha sabedoria nas palavras, ele sabia como conversar com as pessoas. E nós precisamos ser a sua imagem também nisso, nós precisamos nos posicionar. Tolerar os nossos irmãos, tolerar as pessoas com quem convivemos é diferente de tolerar o erro, de tolerar o engano, de tolerar a mentira. Nós precisamos manifestar a verdade de Deus, ser testemunhas da verdade de Deus. Sabe, eu tenho sentido um incômodo do Espírito há muito tempo acerca de posicionamento sobre a verdade, porque às vezes a gente escuta mentiras acerca da palavra, mentiras acerca do reino, falsas doutrinas, idolatrias enfiadas de goela abaixo em nosso meio, e a gente vai se calando para manter a paz. Só que essa paz não é a paz que Jesus nos garante, não tem a ver com isso. Nós precisamos manifestar a verdade, claro, sempre com muito amor, tolerando os irmãos, mas não tolerando o erro, não tolerando o pecado. Nós precisamos nos posicionar e às vezes nós vamos sim perder pessoas porque nós nos posicionamos acerca da verdade. Nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos experimentar a Bíblia e nós precisamos viver a mensagem. Se nós não vivermos a mensagem da verdade, então nós somos falsos. Então nós também não somos verdadeiros. Então eu quero te chamar hoje, ore ao Senhor, diga ao Senhor o que Ele espera de você, o que Ele espera da sua vida. Senhor, onde eu estou sendo falha, onde eu estou sendo falso, onde eu estou sendo mediano, o que é que eu estou tolerando? Nós não podemos tolerar esse sistema de Jezabel desse mundo, nós não podemos mais tolerar adoração a outras coisas que não sejam o único Deus Criador. Respeitando, claro, as outras pessoas, respeitando as suas decisões e as suas escolhas, cada um faz e escolhe o que quiser. Mas nós não somos obrigados a engolir o que as pessoas querem, porque a maioria das pessoas que pensam diferente dos cristãos, elas não nos toleram. Elas falam, pensam e dizem o que querem acerca das nossas crenças, acerca da nossa fé. E nós nos calamos acerca da verdade às vezes, muitas vezes. Então precisamos nos posicionar assim, com amor, repito, com amor, porque Jesus sempre foi um Deus amoroso, sempre foi manso. Ele sabia, com sabedoria de Deus, movido pelo Espírito, ele sabia como falar com as pessoas. Ele não chegava apontando o dedo, ele não chegava acusando nem condenando ninguém, mas ele o tempo todo dizia a verdade acerca da vontade de Deus, acerca dos princípios de Deus para todos que ele encontrava, todos que ele sarava, todos aqueles que ele falava do Evangelho, ele dizia a verdade.
Ele não tinha esse evangelho de bonzinho, de mais ou menos, de meio, de em cima do muro, de meio termo. Ele era verdadeiro, ele era legítimo, e por isso é que ele fez uma grande transformação em toda a terra, em muitos lugares. É por isso que ele transformou muitas vidas, por isso ele virou um grande testemunho pela verdade que ele carregava e manifestava, pela sua sabedoria. Por isso ele desagradou a muitos, por isso ele foi perseguido por muitos, por isso ele perdeu muitas pessoas. Porque ele se posicionou na verdade de Deus, com sabedoria, discernimento de espírito, amor e intencionalidade. Nós precisamos nos posicionar. Tolere o seu irmão, tolere, aceite as escolhas das pessoas ao seu redor, mas não tolere o pecado. Não engula quando a verdade for querer ser confrontada pela mentira na sua cara. Fale a verdade que você carrega, seja verdadeiro onde quer que você vá. E lembre-se que a verdade, ela é o nosso caminho. Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos ser verdadeiros. Com amor, de novo, com amor sempre. Mas precisamos ser verdadeiros. Não é mais tempo de se esconder, não é tempo mais de tolerância ao pecado. Nós estamos chegando nos últimos tempos. Eu acredito que as escrituras estão aí se cumprindo. Muitas coisas estão manifestando que a vinda de Jesus está próxima. Nós não sabemos quando será, mas nós precisamos estar posicionados, estar acordados para quando esse momento chegar. Mais do que um posicionamento, é pelo outro, é por aqueles que estão ouvindo, que você vê, a Bíblia diz em Provérbios, né, para socorrer aquele que cambaleia para a morte. Muitos ao nosso redor estão vivendo uma mentira e a gente não tem coragem de abrir a boca para expor a verdade, para que eles sejam salvos, para que eles sejam libertos, para que sejam restaurados. Nós precisamos abrir a nossa boca, nós precisamos manifestar quem Jesus é pela nossa vida, pelas nossas vivências, pelas nossas manifestações. Nós precisamos brilhar a luz de Cristo, ser testemunhas vivas, encarnar a mensagem da palavra. Não é tempo de se esconder, não é tempo de olhar para nós mesmos como seres egoístas que só pensam naquilo que precisamos, naquilo que desejamos. Mas quando nós nos posicionamos, a maior parte é pelo outro que precisa acordar e ver, porque a Bíblia diz que aquele que está no mundo não enxerga, ele não vê, ele foi cego pelo Deus desse século, pelo Deus dessa terra. Então nós precisamos ajudá-los a enxergar. Abra os olhos das pessoas ao seu redor. Será que você tem deixado passar as oportunidades para falar de Jesus, de que Ele é um Salvador, libertador, resgatador, remidor? Mas que Ele é santo, que Ele precisa que nós sejamos como Ele. Nós precisamos ser a sua imagem e semelhança, porque para isso nós somos chamados, para isso nós somos criados, para ser a imagem de Jesus. Então seja como Ele, se manifeste no seu dia a dia como Ele se manifestou. Seja uma carta viva, uma mensagem verdadeira por onde você for. E ame os seus irmãos, independente se eles querem ou não querem ouvir a sua verdade. Ame-os, respeite-os, mas se posicione. Não tolere o pecado, não engula, não deixe empurrar na sua garganta de goela abaixo o pecado que essa terra tem feito a gente olhar e feito a gente engolir. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te posicione na vocação em que você foi chamado e você possa manifestar a Cristo, porque a sua vinda está próxima. E nós, como filhos, precisamos nos posicionar, porque a Bíblia diz que até a criação aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. Então a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos manifestar a verdade, porque é a verdade que vai levar para o caminho de salvação. E esse caminho só é Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida.